Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, a gente vai fazer a leitura a partir do versículo 5. Mateus 18, a partir do verso 5, texto que já está projetado. Você também pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, enfim. Diz a palavra de Deus: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se unirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo,
e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu pai tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado. Seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Amém. Queridos, esse texto exemplifica bem para a gente um importante princípio na interpretação da palavra: o contexto. Há um ditado que diz que um texto fora de contexto, ele é base para um pretexto. Isso é verdade, porque textos fora de contextos produzem ensinamentos bíblicos equivocados e até destrutivos. E aqui nesse capítulo 18, nós temos um conjunto de diferentes ensinamentos de Jesus. Todos eles girando em torno de um tema: como lidamos com o pecado dentro da igreja. Porque, veja, uma coisa é a gente enfrentar o mundo, e aí a gente tem uma série de desafios: se manter firme diante da corrupção, da depravação do mundo, enfrentar perseguições, lutar contra o pecado, contra as forças malignas. Então, é muito fácil a gente abrir a boca para criticar os não cristãos, os praticantes de outras religiões, os ateus, até porque nisso há uma grande ironia, né? Os crentes falam do mundo dentro da igreja, porque dentro da igreja, quem ouve a gente falar do mundo não é o mundo, é a igreja. E aí, quando a gente sai da igreja, a gente esquece que falou mal do mundo e passa a se comportar exatamente como as pessoas que nós acabamos de falar mal na igreja. Falamos como eles, agimos como eles, pensamos como eles, repetimos os mesmos hábitos que eles. Então, nesse processo, a gente pode dizer que a igreja, os cristãos, têm se perdido. E aí a gente precisa trazer uma lição, que é uma lição de humildade, sabe? Ao que o grande mestre Tim Keller ensina para a gente. Nessa relação com a sociedade, nós cristãos, nós igreja, precisamos baixar um pouco a bola, sermos menos arrogantes, mais humildes. Porque se o mundo tem problemas, e tem muitos, nós também temos os nossos. Isso não significa concordar com os pecados do mundo. Significa não se colocar de forma hipócrita diante do mundo. Então, veja, Romanos 12, né, versículo 1, continua valendo para a gente. Não devemos nos conformar com o mundo. Mas isso não é porque nós somos cristãos e vivemos numa igreja perfeita. E sim, porque estamos em um processo contínuo de renovação da nossa mente, de nossas atitudes. Então, esses textos nos ajudam a lembrar que nós aqui temos os nossos problemas e Jesus nunca prometeu uma igreja perfeita. O que nos ensina é que nós não podemos oferecer a Jesus algo que nem mesmo Jesus ofereceu.
Nossa igreja tem tido a graça de, ao longo desses anos, acolher muitos irmãos que estavam desigrejados ou tiveram experiências muito ruins com outras comunidades. E sempre quando a gente acolhe e recebe esses irmãos, a gente tem o cuidado de alertar: olha, nós também somos pecadores. Aqui também tem gente complicada. Em algum momento, eu ou a igreja pode decepcionar você. Não intencionalmente, mas porque a gente não alcançou o estado de perfeição. E eu creio que a gente não vai alcançar. Então, hoje a nossa conversa com Jesus é sobre como nós lidamos com os problemas, os erros, os pecados, as dificuldades que acontecem dentro da igreja. E aí, tanto quando nós somos os causadores desses problemas, tanto quando nós somos as vítimas, porque tem esse lado, né? A gente é muito rápido, né, em opinar, julgar, condenar o erro do irmão, mas e quando nós somos os errados da história? A primeira orientação de Jesus é que a gente tenha cuidado com os tropeços. Veja, no versículo 6, ele fala daqueles que fazem os pequenos discípulos de Jesus tropeçarem. Ou seja, o irmão que é uma pedra de tropeço para outro irmão. Já a partir do versículo 8, ele fala de quando nossos olhos, pés e mãos nos fazem tropeçar. Então, do ponto de vista de Jesus, veja você, há pessoas, situações que são para a gente pedras de tropeço, nos fazem cair. Veja que Jesus não está falando aqui, importante observar, de meras ofensas pessoais. Sabe? Jesus não está falando aqui daquele irmão que deixou de falar bom dia com você quando você chegou na igreja. Óbvio, né? A gente dar bom dia, boa noite, saudar nossos irmãos, é uma questão de gentileza, de simpatia. Fizemos isso aqui no início do culto, e é importante. Mas, na minha humilde opinião, você não vai deixar a igreja, não vai deixar o evangelho, porque o irmão não foi devidamente gentil, simpático com você. E se a pessoa renuncia à fé e à igreja por conta disso, é porque, na minha também humilde avaliação, a fé dela, né, ela precisa se converter, porque a fé dela é como aquela semente que caiu lá no solo rochoso. Teve uma pequena empolgação, mas não produziu raízes. Então a igreja é uma comunidade humana, irmãos. Servos de Deus, gente convertida, mas pecadora, que está em um lento processo de santificação. Pessoas com níveis diferentes de santificação, gente que oscila, e mesmo pessoas que estão dentro da igreja que ainda não se converteram. Lembremos da parábola do joio e do trigo. Então é natural que, vez ou outra, alguém fale, faça alguma coisa que te contrarie, que me incomode, e que mesmo contrarie os princípios do Evangelho. Sabe? Exatamente como acontece na sua casa, exatamente como acontece na sua família. Uma boa comparação aqui é o casamento. Não há casamento em que marido e mulher concordem 100% do tempo com 100% das coisas. E que sempre ambos vão fazer o que o outro está pensando. Somos pessoas diferentes e iremos nos desentender. Conflitos surgem, divergências acontecem, só que a sabedoria conjugal está em saber diferenciar.
as coisas mais importantes das menos importantes. Tolerar, relevar aquilo que é pequeno e, ao mesmo tempo, conversar, tratar aquilo que é mais sério. E, agora, veja você, que mesmo no casamento, pode haver determinadas situações que de tão sérias, tão problemáticas, tão complicadas, podem levar à separação. Esse mesmo raciocínio vale para o nosso relacionamento como igreja. Os tropeços são atitudes sérias que podem, de fato, atrapalhar a nossa caminhada espiritual. Coisas que nos fazem tropeçar existem, coisas sérias e complicadas, que devemos evitar. Então, reconhecer que podemos cair é o primeiro passo. Humildade espiritual. O apóstolo Paulo vai nos alertar: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, Jesus nos pede aqui uma dupla atenção. Note bem. Primeiro, há coisas que podem me fazer cair, e eu preciso evitá-las. Jesus fala das mãos, dos pés, dos olhos. Naturalmente, ele está usando aqui uma metáfora. O problema não é literalmente os órgãos, as partes do meu corpo. Então, a questão não é o pé, mas onde o meu pé me leva, os lugares que eu vou. A questão não são os olhos, mas para onde ou para o que eu estou olhando. De forma que, quando Jesus fala de cortar a mão, cortar o pé, arrancar os olhos, ele quer dizer que eu devo remover da minha vida, sem dó nem piedade, qualquer tipo de prática, pensamento, hábito, mania, relacionamento ou sentimento que seja destrutivo para a minha vida espiritual. Então, veja, queridos, que Jesus aqui tem tolerância zero. Tolerância zero. O que você precisa fazer com aquilo que está te fazendo tropeçar? Arrancar, cortar. Se há coisas que podem me fazer tropeçar, eu também preciso prestar atenção, para não ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Particularmente, na minha vida, no meu ministério, eu tento tornar isso concreto da seguinte maneira, né? Então, estou sempre pensando, será que as minhas atitudes estimulam quem está ao meu redor na direção da comunhão com Deus ou na direção oposta? Há atitudes na minha vida que incentivem o pecado e a falta de obediência ao Senhor? Se as pessoas imitarem o meu comportamento, se as pessoas resolverem serem exatamente como eu sou, elas irão se aproximar de Deus ou elas irão se afastar do Senhor? Quem convive comigo, quem interage comigo, tem o coração edificado ou não? O que eu vejo, o que eu posto, o que eu compartilho nas redes sociais, vai ser compatível com a minha fé? Então, querido, ser cristão é a gente se importar com a vida espiritual do outro. Esse talvez seja um princípio dominante aqui de todo esse texto. Não é apenas a vida do irmão que importa, é como está o irmão espiritualmente. Por isso a recomendação de Jesus é clara: se existe algo na minha vida que pode levar alguém a tropeçar na fé, eu preciso tirar da minha vida. Lembrando, não estamos falando aqui de coisas superficiais, diferenças de opiniões, sabe? Mas, de fato, influenciar alguém a pecar. Dá um exemplo assim, simples, né, para tornar mais concreto. Então, digamos que haja alguém aqui na nossa comunidade que entenda que todos os nossos membros devem assumir aí uma
uma moda evangélica onde os homens usem terno e gravata e as mulheres vestidos longos. E a gente vai dizer, pô, não vai ser o que a gente vai seguir. Essa pessoa vai ficar contrariada. Mas contrariar a opinião dessa pessoa não é levá-la a tropeçar na fé. Ela vai ficar insatisfeita. Dependendo da maturidade dela, ela pode ficar ou não na igreja. Mas isso não é um motivo relevante, biblicamente falando, para a pessoa tropeçar na fé. E o mesmo vale para as diferentes opiniões sobre a relação entre o crente e a cultura, entre o crente e a política, e em várias áreas onde a Bíblia ela não fecha a questão. Agora, imagine quando você aconselha alguém, e aí a gente está num outro patamar, quando você aconselha alguém, ou quando alguém aconselha você a relativizar um princípio bíblico. Então, alguém que chega para você e diz assim, poxa, não, nem sempre mentir é pecado. Sabe, de vez em quando roubar, não tem problema. Sabe, ser egoísta às vezes, pode ser bom. Adultério, tem exceções. E aí você não precisa sempre botar o reino de Deus em primeiro lugar, sempre obedecer a Deus. Então, quando a gente chega nesse ponto, significa que essa pessoa que está falando isso, ela mesma já tropeçou. E agora ela está incentivando outras a tropeçarem, a caírem. Lembre-se, estamos falando dos problemas dentro da igreja. É gente supostamente crente que tropeça e faz outros tropeçarem. Historicamente, é o tipo de erro cometido por muitos líderes. Gente que tem a responsabilidade de ensinar a palavra e acaba distorcendo a palavra na sua vida e na vida dos outros. Por isso a importância da gente congregar numa igreja séria, numa igreja saudável e buscar sermos uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja centrada no Evangelho. Mas mesmo aqueles que não são líderes podem fazer outros tropeçarem na fé. Crentes que incentivam outros crentes a pecarem. Crentes que não se importam mais com a igreja estimulam outros a fazerem o mesmo. E aí como é que você lida com esse crente? Mata ele? Não pode. Dá umas 40 chicotadas e depois entrega ao diabo? Também não pode. O que fazer? Aí, irmãos, é que o ensino de Jesus é revolucionário. Essa pessoa, ela está perdida. Ela está espiritualmente perdida. Antigamente tinha uma música cujo refrão, né, era assim, perdidos na casa do Pai. Né? Miriam gostava dessa música. Então, pois é, eles existem. Né? São os crentes perdidos, ou, em outras palavras, são as ovelhas perdidas. E o que devemos fazer com os perdidos? Ir ao encontro deles. E aqui eu queria te convidar a uma leitura assim, diferente da ovelha perdida. Porque nós devemos interpretá-la não isoladamente, mas junto com o contexto. Lembra do contexto que eu falei no início? Então, o contexto dos versículos 15 a 26. Porque, em geral, a gente olha para a ovelha perdida e pensa nela como uma pessoa que está no mundo. É o incrédulo, é o não cristão, que nós precisamos resgatar. Então, essa ovelha perdida é, digamos assim, uma vítima, alguém que se machucou. Coitada, poxa, uma ovelhinha tão boa, se perdeu. Bem, pelo menos aqui em Mateus, a ovelha perdida é, em primeiro plano, o crente que se perde.
Por isso é ovelha. Faz parte do rebanho, mas se perdeu. Então essa ovelhinha não é uma vítima. Ninguém invadiu o aprisco e a sequestrou. A ovelha não foi raptada. Ela se perdeu por conta das suas próprias ações. Ela se perdeu porque tropeçou. Ela se perdeu porque pecou. Se perdeu porque não cuidou bem de sua vida espiritual. Talvez ela tentou induzir outras ovelhas a se perderem também. Então, perceba, a gente não está errado quando a gente olha esse texto pela ótica da evangelização, né? De que a gente tem que ir ao encontro do incrédulo, do não cristão, para anunciar a ele o evangelho, para que ele creia em Jesus e seja salvo. Isso também é parte do nosso chamado, ir ao encontro daqueles que estão fora do aprisco. Mas o ponto é que o nosso trabalho missionário não se restringe a quem está lá fora. Tem gente perdida dentro da igreja. Gente que se diz cristã, mas está tão perdida quanto essa ovelha. Gente que frequenta a igreja e precisa ser evangelizada. E se a gente usa o princípio lá do tropeço, aquele que está em pé, cuide para que não caia, e se a gente um dia pode tropeçar, nós, amanhã ou depois, podemos ser essa ovelha perdida. Alguém que está tropeçando. E aí a gente tem então o versículo 15. O que eu faço quando eu vejo meu irmão pecar? Hã? O que eu faço quando eu vejo meu irmão pecar? Aqui tem uma questão de tradução, né? Aí aparece aí no versículo 15 a expressão pecar contra ti. Mas lá no texto grego de Mateus, esse contra ti, essas duas palavrinhas, não tem. De modo que a ideia é, se teu irmão pecar qualquer pecado, não apenas um pecado contra você, mas qualquer pecado, quando você percebe o seu irmão em uma atitude de pecado, você tem algumas responsabilidades. Primeiro, você precisa ir ao encontro dele. Então, se a ovelha se desviar, nós precisamos ir ao encontro dela. Então, há um movimento, há uma ação de resgate, digamos assim. Ir até lá, não é chamar ela para vir aqui. É ir ao encontro dela. É encontrá-la no ponto onde ela está. Então você vai, não é ela que vem. Segundo lugar, você vai conversar com ela. Você vai falar com ela em particular. Você vai orar com ela. Você vai mostrar a ela, veja aqui, o que Jesus diz no versículo 15. Vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Meu brother, minha querida, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você errou. Você deu mole, pisou na bola. Está errado. E aí você precisa desafiar a pessoa a, de fato, o arrependimento e mudança de vida. Veja, interessante que a gente observa, né, que quando a gente olha essa parábola da ovelha, né, então a gente acha muito interessante a parte onde o pastor vai buscar a ovelha perdida. Mas não damos a devida atenção à parte onde a ovelha é exortada a se arrepender.
e a mudar de atitudes. Então a gente quer a igreja que busca ovelhas. Todos queremos. Mas não queremos a igreja que exorte as ovelhas. Só que aí o quadro fica incompleto. A gente quer o pastor que vai à sua casa, que te liga, que te procura, que mostra carinho, a igreja, os irmãos, os ministérios, os times, os líderes, todo mundo te abraçando, indo atrás de você. Sempre, é uma história recorrente no meio cristão, né? A gente lamentar porque alguém, no momento de dificuldade, a igreja não nos procurou, a igreja não esteve com a gente, a igreja não nos ajudou, ninguém ligou, ninguém mandou mensagem, ninguém visitou. Então, isso acontece de forma generalizada. Mas até hoje eu nunca vi ninguém reclamar, assim, pastor, ninguém foi dizer que eu estava errado, ninguém foi me repreender, ninguém foi me exortar, ninguém foi chamar minha atenção. Então a gente reclama do resgate, mas a gente não reclama da ausência de repreensão. Mas são duas partes de um mesmo processo. Porque se você não se arrepender, você não volta. Entende? É como você tirar alguém de um acidente, levar ao hospital e deixar na maca. Pronto, assim. Te resgatei. Agora você fica aí. Não tem remédio, não tem cirurgia, não tem nada. Você vai ficar aí e o simples fato de trazer você de lá para cá, sabe, é como você, e eu já vi isso acontecer diversas vezes, é a pessoa que está se afastando da igreja, ela está mal espiritualmente, você vai lá e traz ela, e bota ela aí sentadinha, e ela fica aí, ela fica exatamente como um doente que está acidentado, quebrado, ensanguentado. Se ela não mudar, nada vai acontecer. Então, queridos, uma igreja que não se importa com o seu comportamento é uma igreja que não se importa com a sua vida de verdade. Em última análise, é uma igreja que não se importa com a sua salvação. É uma igreja que não se importa com a vontade de Deus. Existe cuidado espiritual quando o nosso pecado é confrontado, porque é o pecado que nos prejudica espiritualmente. São as mãos, os pés e os olhos que estão nos fazendo tropeçar. Se não houver arrependimento, não há como ovelha retornar ao aprisco. Lembremos lá do filho pródigo. É o filho que se perdeu. Ele só volta para casa, há lugar na casa para o filho que volta. Há lugar na casa para o filho que se arrepende. Se não houver arrependimento, não há lugar na casa. Então, há dois resultados possíveis aqui nesse processo. Então, você foi ao encontro da pessoa, você conversou com ela, você alertou ela, você exortou, você teve ali um bate-papo com ela para mostrar a situação espiritual dela. Há dois resultados aí dessa história. Ela pode ouvir ou não. Vamos analisar os dois. Primeiro, considerando que ela não ouça. Você foi lá, visitou, ligou, marcou, tomou café, bateu um papo, e nada. Não te deu ouvidos. Obrigado que você veio aqui, mas não estou disposto a mudar. O que você faz nessa hora? Qual é a orientação de Jesus? Repetir o processo. Você foi, ela ouviu ou não? Você faz o quê? Você agora vai de novo, mas agora você chama mais gente. Você compartilha essa missão, outras pessoas para te ajudar. Aí você chama um amigo, conversa com o líder, conversa com o presbítero, conversa com o pastor, mas não deu certo ainda. Cabeça dura, sua ovelha.
coração de pedra. Terceira orientação de Jesus: repita o processo e acione a liderança da igreja. Líderes, diáconos, presbíteros, pastores, líderes dos times, enfim. E aí, antes da gente seguir, queridos, eu queria chamar a sua atenção para o que está acontecendo nesse processo. Mateus 18, 15 a 20 é a base clássica para a gente falar da disciplina na igreja. A maioria das igrejas usam esse texto para essa finalidade. E durante muitos anos, lá no seminário, eu mostrei aos alunos que, em linhas gerais, as igrejas interpretam errado o texto. Porque, para começo de conversa, a disciplina na igreja, de acordo com Jesus, não é uma resolução burocrática, jurídica, tomada de vez em quando por alguns líderes em alguns pecados. É um processo insistente, contínuo, de exortação. Então, disciplinar é exortar, é repreender, é um processo contínuo de exortação, repreensão e encorajamento. Por isso, todas as ações da igreja dizem respeito à disciplina. Toda vez que você vem ao culto, como agora, e senta para ouvir a pregação, você está sendo disciplinado. Todas as vezes que participamos da ceia, como faremos no culto logo mais, estamos sendo disciplinados. Todas as vezes que você participa de um discipulado ou de um aconselhamento, você está sendo disciplinado. Todas as vezes que você para ler a palavra e orar na sua casa, você está sendo disciplinado. Todas as vezes que você separa um tempo para conversar com o irmão, que te chama para tomar um café, para ter uma conversa, você está se submetendo à disciplina. A igreja, ou na igreja, todos estamos sendo disciplinados o tempo todo. Porque disciplina não é castigo. Hebreus capítulo 12 vai mostrar de forma muito clara que o Senhor nos disciplina porque somos filhos. É parte do cuidado do Senhor para com a gente, para nos corrigir, para nos encorajar. Se o Senhor não se importa com o que você faz, aí eu não devo me preocupar. E a palavra de Deus diz que aqueles que o Senhor não disciplina aqui nessa vida são aqueles que serão condenados no juízo final. São aqueles que não são filhos. Mas quando eu sinto a mão do Senhor sobre a minha vida, quando eu sinto o Espírito Santo me incomodando, isso é cuidado do Senhor. E aí também fica claro, quando a gente entende o versículo 15, né? Ou que o versículo 15 trata de qualquer pecado, não apenas contra um pecado contra mim, é que todo pecado é potencialmente destrutivo. Por isso, precisamos de um processo, de uma cultura de disciplina que seja multiforme e insistente. Óbvio, existem pecados mais sérios do que outros, no sentido de trazerem consequências mais graves do que outros. E cabe à igreja ter o discernimento necessário. O ponto é que Jesus está ensinando para a gente que um rebanho saudável, uma comunidade saudável, é uma igreja onde o pecado ele é constantemente confrontado. E, ao mesmo tempo, a gente não abre mão de nenhuma ovelha. A gente luta por todas. Veja, há igrejas que confrontam o pecado, mas não lutam pelas ovelhas. Eu conheci uma determinada igreja, por exemplo, que tinha, onde a liderança tinha orgulho de excluir os membros. Olha que coisa louca, né? Então, no entender deles, eles confrontavam o pecado de forma 100%.
mas não estavam preocupados com as ovelhas. São comunidades legalistas. Agora, há igrejas que lutam pelas ovelhas, que supostamente demonstram muito amor pelas pessoas, mas não confrontam os seus pecados. Ou seja, são igrejas que, de um jeito ou de outro, estão permitindo que essas ovelhas tropecem, que essas ovelhas se percam. E aí, esse suposto acolhimento e amor não se sustenta, porque essa ovelha vai se perder. Um ponto interessante também no texto é o processo da exortação mútua. Veja que apenas é na terceira fase que Jesus diz que o assunto chega à liderança da igreja. E nada impede que essa última fase seja precedida por 5, 8, 10 tentativas de irmos ao encontro do irmão. A gente não aceita que a ovelha se perca. A gente luta pela vida espiritual uns dos outros. Essa é a vontade do Pai, como está no versículo 14. E essa missão de resgate, não é do pastor. Não pertence a determinados cargos da igreja. Não existe na igreja um cargo, um ofício, um ministério de resgatador de ovelhas. É responsabilidade da comunidade. Goste você ou não, lá do céu, como diz o texto, o Senhor espera que você vá atrás dessa ovelha, pecadora, cabeça dura, que está se perdendo. É absolutamente bíblico, irmãos, que nós devemos nos exortar uns aos outros. No Evangelho do Novo Testamento, não é só o pastor que pode te exortar. Tanto você pode exortar quem está do seu lado, quanto quem está do seu lado pode exortar você. Agora, óbvio, né? A gente não vai sair por aí exortando todo mundo adoidado. A ideia é justamente que isso aconteça num contexto de vínculo, de relacionamento, de comunhão, de proximidade. Eu falo com você, eu chamo a sua atenção porque eu me importo com você, porque existe um caminho com você, porque não é castigo, é cuidado. É cuidado. Então a gente precisa desenvolver relacionamentos nesse sentido. E aí a gente aprofunda a comunhão uns com os outros, anda mais junto, participa dos núcleos, times, encontra as pessoas fora das programações da igreja, nos permitimos criar amizades. Porque são nesses espaços, irmãos, que a gente pode perceber como estão as pessoas. Porque não é, note bem, apenas uma preocupação moralista de dizer que a pessoa está errada aqui e acolá, é entender o risco lá de trás, de que aquilo está fazendo ela tropeçar, de que ela está se perdendo. E a minha missão é deixar com que ela continue no rebanho. Isso nos leva a algumas últimas considerações. Primeiro, qual é a condição para essa ovelha voltar? Qual é a condição para eu ganhar o irmão de volta? O que Jesus diz? A pessoa precisa reconhecer o seu erro. A pessoa precisa aceitar a exortação. A pessoa precisa demonstrar o desejo de mudança de atitude. Ah, mas e se ela errar de novo? A gente repete o processo. Vai atrás da ovelha que se perdeu. Converse, exorte, ora, cuida, repreende. Aí talvez você fique pensando assim, poxa, e quantas vezes eu vou fazer isso? Sabe quem pensou como você? Pedro. Pedro perguntou, olha o contexto aí. Mas Jesus,
A ovelha se perdeu, eu fui lá, falei com ela, exortei, ela ouviu, acolhi de volta. Uma semana depois se perdeu de novo, um mês depois se perdeu de novo. Vai ficar o ano inteiro assim, Jesus? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz. 70 vezes 7. E aí Jesus emenda com a parábola do homem que foi perdoado, mas não perdoou. Então, o princípio de Jesus é: nós somos uma comunidade de perdão, irmãos. Há perdão contínuo, há perdão presente, há um fluxo de perdão do céu sobre a igreja, porque todos nós fomos perdoados pelo Senhor. Então, quantas vezes a ovelha se perder, quantas vezes vamos ao encontro dela, quantas vezes o irmão pecar, seja lá o pecado que for, nós vamos ao encontro dele. E quantas vezes ele se arrepender, nós o acolheremos de volta. Aí você pode falar assim: ah, não, para mim isso está muito mole, isso aí está tudo errado, tem um limite. Então, volta na parábola de Jesus. E aí você perceba o que o rei fez com o servo que foi perdoado, mas não estava disposto a perdoar. Não tem a ver com o que a pessoa merece. Tem a ver com o que Deus nos deu em Cristo. E Jesus, ele acrescenta uma nota, porque ele vai dizer que tudo isso está interligado ao céu. O que fazemos como igreja tem respaldo espiritual no céu. É o que Jesus indica aí nos versículos 18 a 20. Neste processo, não estamos sozinhos. Cristo está no meio de nós, agimos no nome dEle e Ele age através de nós. Pois bem, mas vamos em mais um ponto, né? Ok, eu tenho que perdoar sem fim, mas não vai acabar esse negócio de resgatar a ovelha? Sim e não. Se após todas essas tentativas a ovelha não se arrepender, porque tem isso, né? Você foi ao encontro dela. Para começar, na minha experiência, nosso primeiro problema começa aí. Vocês estão aqui lindos, maravilhosos, simpáticos, cheirosos, todos felizes. Você tropeça. Sua mão te fez tropeçar, seu pé te fez tropeçar, seu olho te fez tropeçar. Tropeçou, caiu. Passo número 1, pastor te liga, pastor te procura. Problema número 1, você não me atende. Você não me responde. A igreja te procura, você não quer conversa. Move-se céus e terra. Achamos você. Contra a sua vontade, mas te achamos. Problema número 2. Você não está disposto a ser exortado. Então, irmãos, isso é um problema do nosso coração. E eu diria, na minha caminhada ministerial, que talvez um dos mais sérios. A gente não gosta de ser exortado. A gente tropeça, a gente cai, a gente se esconde. Então, fui ao seu encontro, falei com você, chamei sua atenção, conversei com você, você está nem aí para isso. O princípio de Jesus é que vai chegar um momento que você deixará de ser considerada, deixará de ser considerado ovelha. Você é desligado da comunidade das ovelhas, é desligado do rebanho. A mesma igreja que tem a autoridade do céu
para conectar pessoas ao corpo de Cristo pelo batismo. Tem autoridade do céu para desligar pessoas da igreja, aqueles que não se arrependem e aqueles que não aceitam nenhum tipo de exortação. Então, veja, e aqui é uma coisa importantíssima. A gente se é desligado da igreja não é porque a gente pecou. O que nos desliga da igreja não é o pecado. É óbvio, irmão, você vai pecar, eu peco, todo dia a gente peca. Então, o que nos desliga da igreja é a nossa falta de humildade de aceitar a repreensão. O que também é pecado, é claro, óbvio, né? É arrogância, é vaidade, é orgulho, é incredulidade, é um montão de coisa. Mas o ponto é, você tropeçou em alguma coisa. Só que aí junto o pecado traz um montão de outras. E aí a gente conclui com mais uma revolução. Porque, veja você, o texto termina no versículo 15, né? Ou melhor, versículo 19, versículo 17, diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, então é a última fase do processo, já foi um montão de gente lá, procurou, mas o camarada não ouviu nada. Trate-o como pagão e publicano. Então, não é mais ovelha, pagão e publicano. Pergunta é, como é que Jesus tratava os publicanos, os pagãos? Um texto, por exemplo, Lucas 5. Os religiosos perguntaram a Jesus e seus discípulos: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Quando a ovelha perdida não volta ao aprisco, ela se torna nosso alvo missionário. Olha que coisa maravilhosa. E qual é o seu dever? Ir ao encontro dela, orar por ela e evangelizá-la. Então você não vai largar a sua ovelha, irmão. Essa ovelha está na sua vida para sempre. Você tem que evangelizá-la aqui e lá fora. Você tem que orar por ela aqui e lá fora. Se ela entrou no seu caminho, você tem uma missão espiritual para com a vida dela. Então, querido, eu queria convidar você a orar nesse momento, por alguns motivos. Fechar os seus olhos. E a primeira reflexão que a gente fez aqui nessa manhã foi: existe algo na sua vida que tem te feito tropeçar, que você precisa arrancar da sua vida, sabe? Às vezes é orgulho, às vezes é vaidade, às vezes é um hábito, às vezes é, enfim, algo que tem sido um grande obstáculo na sua vida espiritual. Não tem mais condição de você ficar com isso. Você precisa tirar da sua vida. Será que você tem a humildade necessária para permitir que pessoas exortem o seu coração? Você tem se colocado diante das rotinas da igreja como alguém que está sendo disciplinado pelo Senhor? Você entende que todo esse processo, o Senhor está te corrigindo, o Senhor está te encorajando, e talvez Ele use pessoas para te procurar, para te exortar, para demonstrar cuidado, porque o cuidado de Deus está nisso.
E o cuidado de Deus se expressa na sua vida por meio da igreja, por pessoas que se importam com o que está acontecendo na sua vida, inclusive com as coisas erradas que você tem feito. Você se importa com aqueles irmãos que têm tropeçado? Você tem ido ao encontro da ovelha perdida? Ou talvez você se sinta a ovelha perdida. E de alguma forma, de alguma maneira, Deus trouxe você aqui. E como nós falamos, não basta você estar aqui, você precisa de tratamento. Você precisa de arrependimento. Você precisa de mudança de vida. Chegar aqui é uma parte do processo. Apresente ao Senhor o seu coração. E diga para o Senhor o que na sua vida precisa mudar. Demonstre arrependimento. Confesse seu pecado. Assuma propósitos com o Senhor. De uma mudança real de vida. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, enviou o Teu Filho para nos resgatar. Porque na Tua graça, Senhor, o Senhor veio ao nosso encontro e nos fez sermos parte desse rebanho maravilhoso, Senhor, que é a igreja, que é o povo do Senhor. Pela Tua graça, pelo sangue de Cristo, pelo agir do Espírito, o Senhor nos deu um lugar, ó Deus, na família do Senhor. Mas, ó Pai, muitas coisas, ó Pai, têm nos feito tropeçar. Temos tropeçado, Senhor, em coisas que às vezes são legítimas, são lícitas, mas porque mal utilizadas, mal administradas, tem sido pedra de tropeço em nossa vida espiritual. Coisas que têm nos distraído, coisas que têm contaminado o nosso coração, coisas que têm influenciado a nossa mente, coisas que têm fomentado em nós, ó Deus, pensamentos, sentimentos, valores e atitudes que não têm a ver com o Teu reino. Ajuda-nos a remover isso da nossa vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Dá-nos a coragem e a disposição necessária para cortar da nossa vida aquilo que não Te agrada. Assim também, Senhor, dá-nos o zelo, o cuidado e o amor para não sermos tropeço na vida de ninguém. Dá-nos um coração, Senhor, humilde, disposto, ó Pai, a receber o cuidado que vem por meio dos nossos irmãos, que vem por meio da igreja, da liderança da igreja, de gente que se importa com a gente. Dá-nos um coração humilde e quebrantado, Senhor, para aceitar, ó Pai, a repreensão, um coração ensinável, Senhor. Dá-nos, ó Deus, que a gente se importe uns com os outros, ao ponto de irmos ao encontro uns dos outros, ó Pai. Que não possamos, ó Pai, achar normal e nos acomodar quando nossos irmãos vão caindo, tropeçando, se esfriando e se afastando. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, nos mova, Senhor, na direção das ovelhas, ó Pai, que estão perdidas. Algumas, ó Pai, perdidas dentro da Tua casa, Senhor. Porque não tem a ver com estarmos no espaço físico da igreja, mas estarmos na Tua presença ou não, Senhor. Toca o coração, Senhor. Traz conversão, ó Pai, aqueles que precisam, Senhor, de fato, de uma mudança espiritual profunda. Traga arrependimento, traga o constrangimento da Tua graça, produza novo nascimento, Senhor. Vai ao encontro, ó Pai, daqueles
que um dia professaram Jesus como Senhor e Salvador, mas têm andado frios, ó Pai, distantes. Senhor, traz avivamento, Senhor, do céu, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Pai, que a gente possa se arrepender, que a gente possa se quebrantar, que a gente possa entender, ó Pai, aquilo que na nossa vida precisa ser mudado, e não precise nem mesmo, ó Pai, que pessoas venham nos dizer, mas que Teu Espírito Santo nessa hora nos conscientize, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, nos ajuda a falar do Evangelho de forma insistente, contínua, dentro e fora da igreja, com crentes e não cristãos, para que por meio do Evangelho, seja o coração frio, seja o coração perdido, seja o coração incrédulo, ou o coração, ó Pai, que está machucado, afastado, encontre a cura espiritual, que só o poder do Senhor pode realizar, através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, faz isso entre nós. É o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém.